Hoje nós vamos falar dele. Nós vamos falar do maledeto do portunhol. Ninguém gosta dele, todo mundo quer se desfazer dele, principalmente os estudantes de espanhol brasileiros, mas enfim. O vídeo de hoje é sobre o portunhol e como se desfazer dele. E eu vou te ensinar em 3 dicas bem simples e bem eficientes como você pode fazer para não cair nas garras do maledeto do portunhol. Meu nome é Pablo Chirico, sou criador e fundador da Habla Espanhol e fica comigo que eu vou te explicar as 3 dicas para você se desfazer de vez do portunhol. Neste vídeo eu vou te dar 3 dicas super simples, mas também super poderosas para se desfazer do portunhol ou para pelo menos tentar diminuir a quantidade de vezes que o portunhol entra dentro da sua vida. Neste vídeo eu vou te dar 3 dicas super poderosas e super simples ao mesmo tempo de como você faz para não cair no portunhol. Primeiro, nós temos que entender por que isso acontece. Por que tanto brasileiros tentando aprender espanhol ou hispanofalantes tentando aprender português caem sempre no portunhol e é uma coisa tão difícil de evitar? E bom, isso tem uma explicação bastante simples. Os idiomas são idiomas romance, idiomas irmãos praticamente. Eles têm a mesma origem e têm muita coisa parecida. Na visão da maioria das pessoas, isso é positivo. Na minha visão, é negativo. Porque, embora você consiga entender muito mais facilmente o que uma pessoa, por exemplo, espanhola ou argentina falam, mesmo sem nunca ter estudado o idioma, ao mesmo tempo, na hora de falar, é muito mais fácil você cair na pegadinha do portunhol. E é isso aí que está todo o problema com o espanholcito ou portunholcito. Por causa dessas semelhanças que tem entre os idiomas, você acaba sempre caindo no maledeto do portunhol. E eu vou te dar 3 dicas simples para você tentar evitar esse problema. Então, como eu sempre digo, para você aprender um idioma, e no caso do espanhol não é diferente, você tem que estar em contato com o idioma a maior quantidade de tempo possível. Você tem que entrar em contato com o idioma principalmente através da audição e da leitura. Ouvir muito espanhol e ler muito espanhol. E isso você tem que fazer de forma bem ativa, não apenas de forma passiva. Ou seja, prestando atenção nos detalhes do idioma. E aí que vem a primeira dica, para evitar o portunhol. Na primeira dica, você vai fazer o seguinte. Você já ouviu falar, algum professor, alguém que diga o seguinte, bom, o português e o espanhol são idiomas muito parecidos, então a gente tem que focar apenas nas diferenças. A gente pega tudo que tem de parecido, sim, os idiomas são parecidos, e a gente apenas aprende o que é diferente. Faz sentido, né? Você apenas aprender o que é diferente. Bom, o que eu vou te dizer é o seguinte, você tem que fazer exatamente o contrário disso. E vou explicar por quê. Parece contraintuitivo, mas é um fato. Se você focar no que é diferente e esquecer do que é parecido, no caso do português e do espanhol, você vai entrar no problema do portunhol. Se você, pelo contrário, focar no que é parecido primeiro e depois focar no que é diferente, você vai começar a primeiro prestar atenção nas palavras que são parecidas ou idênticas, mas que realmente podem te levar ou conduzir para o portunhol. Então, se você tem uma palavra que é muito semelhante nos dois idiomas, ou é idêntica, escreve da mesma forma, mas pronuncia diferente, e por aí vai, e você aprender a prestar atenção nessas palavras, principalmente primeiro, você vai acabar aprendendo as palavras que são diferentes, vai entender que elas são diferentes, vai associar elas de forma diferente e vai aprender a forma certa no idioma destino, que no caso é o espanhol. Então você vai fazer exatamente o contrário do que a maioria das pessoas diz, que é focar justamente nas coisas que são parecidas primeiro, para depois passar para as coisas que são diferentes. A segunda dica, e associada diretamente com a primeira, é que você vai considerar toda palavra ou todo vocabulário novo como suspeito. Essa dica é mais associada à saída, ou seja, quando você tenta falar ou escrever no idioma, quando você tenta expor o idioma. E é aí que normalmente acontece o portunhol, porque quando você ouve ou quando você lê, você não tem o portunhol tão presente. O portunhol surge a partir de você tentar externar o idioma através da fala ou através da escrita. Então, o que você vai fazer é justamente prestar atenção nisso. Na hora de você falar uma palavra, se você não tem, presta atenção aqui, se você não tem absoluta certeza que aquela palavra existe e é de aquele jeito em espanhol,
Ou seja, se você não ouviu ou nunca conheceu essa palavra antes, você não vai usar a palavra que você acha que é. Porque esse é o erro principal que a maior parte das pessoas comete. A pessoa, na hora que fica assim aquele vocabulário, está tentando falar e a palavra não vem na cabeça e ela já começa a tentar utilizar palavras que acha que são parecidas ou que talvez ela acha que aquela palavra é de espanhol, mas não tem certeza. Então, essa é a forma mais garantida de você cair no portunhol. Para você evitar isso, você tem que fazer uma coisa muito simples e ao mesmo tempo muito difícil, que é você não utilizar palavras que você não tem absoluta certeza que você já aprendeu, já viu em algum lugar ou já leu e que você tem certeza de que existe em espanhol. Então, se você vai falar alguma coisa e na hora não vem a palavra, usa outra palavra parecida, usa uma outra forma de explicar, mas não usa palavras, nunca use palavras que você não tem total certeza de que existem também em espanhol. E a terceira e última dica, também associada com a saída, ou seja, quando você vai externar o idioma, que tem a ver com a escrita principalmente, tente você treinar seu espanhol através da escrita. Tudo que você vai escrever, que escreveria em português, seja, sei lá, uma nota de supermercado, um recado para alguém, um e-mail para você mesmo, para alguém, não importa. Tente escrever em espanhol para você treinar seu espanhol. Mas principalmente faça o seguinte, coloca seu, sei lá, se você vai escrever no Word ou qualquer sistema que você tiver no computador, você usa um corretor ortográfico normalmente, né? Coloque o seu corretor ortográfico em espanhol e aí você vai começar a ser corrigido das palavrinhas que estão mal escritas, mal redigidas. Então vamos supor que você vai escrever um texto e de repente o corretor ortográfico marcou para você que aquela palavra está errada. O que você não deve fazer é ir lá, clicar na palavra e aceitar a correção que está te dando, porque aí você não aprende nada. Você simplesmente está aceitando a dica que ele te dá, acabou. Quando você vê que o corretor ortográfico indicou que alguma palavrinha está errada, você presta atenção na palavra e você vê se realmente consegue identificar o erro. Faz esse esforço ativo. Esse estudo ativo vai fazer com que você force seu cérebro a aprender. Então, se você vê que alguma palavrinha ficou marcada pelo corretor ortográfico como que está errada, você vai tentar ver qual é a palavra certa, escrever a palavra certa e ver se confere com a correção que o corretor ortográfico está te dando. Essa é uma forma certa para você corrigir esse erro e evitar cair no portunhol. Porque você vai escrever uma palavra que talvez seja português ou portunhol e na hora que está errada você vai ver que tem alguma coisinha que está errada. E aí vai forçar seu cérebro a tentar lembrar a palavra certa e corrigir. Se você não sabia por A mais B a palavra certa, essa é a hora de você aprender e você incorporar aquela palavra no seu léxico, no seu vocabulário e a partir daí começar a usar essa palavra que você aprendeu e não inventar palavras que te levem para o portunhol. Se você seguir essas 3 dicas bem simples, mas bem diretas, é bem provável que você consiga se desfazer em grande parte do maledeto do portunhol e consiga melhorar exponencialmente seu espanhol. Aproveito para te dizer que se você está assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like e também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber outros vídeos como esse. Eu quero te agradecer demais pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo da Habla Espanhol.